com os meus alunos, não todos para trás. Bon dia à tous. Bonjour à nos invités qui nous viennent de France et d'Allemagne. Je vais faire ma présentation en português e ensuite je la répéterai en français. Então, eu gostaria de, antes de mais, para apresentar o colóquio, vos dar conta da muita e da grande alegria em iniciar agora os trabalhos de um colóquio que vem realizar um projeto que começou a tomar forma há um ano e com o qual gostaríamos, à nossa maneira, de contribuir para uma reflexão que tem, portanto, fundo, um trabalho em curso em várias universidades e vários institutos de investigação, tanto europeus como americanos, na América do Norte e na América do Sul, e que pouco a pouco tem vindo a aproximar e a esclarecer mutuamente a psicanálise e a filosofia. Estas duas disciplinas, cujas práticas e cujas aproximações próprias tantas vezes afastaram uma da outra, quando não opuseram mesmo, têm desconhecidas raízes que partilham, mas também os temas e as procuras que têm em comum. Isso tem feito com que, muitas vezes, não tenham conjugado os esforços de compreensão e de desenvolvimento do entendimento do que nelas se interroga sobre nós próprios e que, por intermédio delas, num desejo de saber e num desejo de sentido, tem feito por esclarecer o ser falante, pensante, imaginante e, sobretudo, vivo em carne e osso que nós somos e que é o nosso. Portanto, agradeço aos nossos convidados que, desde o início, aceitaram interrogar, mais uma vez, as noções de pulsão e afeto e de inconsciente, através de várias problemáticas e que, com cada uma das intervenções, nos vão permitir retraçar alguns dos momentos essenciais do percurso que leva estas noções da medicina e da filosofia à psicanálise e dela à interrogação fenomenológica e aos seus prolongamentos clínicos. Antes de terminar, gostaria ainda de agradecer ao professor João Luís Lisboa e ao Centro de História da Cultura pela disponibilidade em acolher este nosso trabalho, bem como pelo apoio financeiro que nos deram, à Associação Portuguesa de Filosofia Fenomenológica e à sua presidenta, a professora Irene Borges Duarte, como à Sociedade Portuguesa de Psicanálise, representada pela doutora Carmo Sousa Lima, pelas respectivas colaborações generosas e pelo interesse que tiveram em apoiar-nos, com a participação de vários dos seus membros. Agradeço também aos doutores Ana Paula Rosendo e Vítor Igor Lobão pela ajuda preciosa nas questões logísticas e, finalmente, de uma forma especial, gostaria de agradecer ao professor Adilho Cardoso pelo incentivo e o acompanhamento a cada etapa da preparação deste nosso encontro. Muito obrigado a todos pela presença e bom trabalho. En français, pour dire que je suis très heureux d'ouvrir notre rencontre aujourd'hui et de pouvoir donner lieu à une série de travaux qui vont contribuer pour rapprocher deux disciplines qui si souvent ont été opposées et qui si souvent ont ignoré à la fois leurs racines communes et leurs préoccupations communes dans un souci d'éclairer l'être parlant, l'être pensant, l'être imaginant et vivant qui est le nôtre. Donc je remercie chacun des invités pour leur participation, pour leur collaboration dans cette tâche qui consiste à éclairer la façon dont les notions dont nous avons traité sont parties de la médecine et de la philosophie pour arriver à la psychanalyse et de là
sont partis à nouveau dans les recherches phénoménologiques pour éclairer théoriquement mais aussi cliniquement quelques-unes de nos questions. Et enfin, j'ai remercié le directeur de notre centre pour avoir accueilli notre travail, notre projet, l'Association portugaise de philosophie phénoménologique et sa présidente, la professeure Hélène Borges-Duarte, pour sa collaboration dans l'organisation de cet événement, la Société portugaise de psychanalyse, la docteure Carmen Sousa Lima, pour son appui et sa participation, et enfin l'ensemble et vous tous pour votre présence. Merci et bons travaux. Bom dia a todos. Eu queria saudar os curadores e as pessoas interessadas neste colóquio e queria em particular felicitar o meu colega, o Dr. Nuno Proença, pela organização deste colóquio. De facto, praticamente toda a organização é dele. Nós conhecemos as qualidades intelectuais de Nuno Proença. Eu pessoalmente não conhecia as suas capacidades do ponto de vista organizativo e essa grande virtude que hoje é importante cultivar entre nós, que a resiliência, a capacidade de enfrentar, de resistir às muitas dificuldades que neste momento enfrentamos devido à escassez de meios, a uma descrença que está ligada também a isso. Não tivemos dificuldades ao nível da nossa instituição, do Centro de História da Cultura. O seu diretor, João Luís Lisboa, dá-nos o Centro de História da Cultura para fazermos aquilo que seja útil, que faça sentido, não também diretamente das autoridades académicas, da Faculdade de Ciências Sociais, mas quando os meios são imensamente escassos, como é o caso, há uma luta diária que é necessário travar para resolver coisas muito pequeninas. Por não sabe, fiquei de facto muito rendido à sua capacidade de não desistir, de continuar, de persistir, sempre de acreditar que este colóquio do qual estamos muito e de facto realizar-se. Portanto, eu queria felicitar no Proença justamente por isso. E passamos àquilo que é o motivo de estarmos aqui, à apresentação de trabalhos, à sua discussão. A gestão do tempo, penso que como Nuno Proença foi claro na expressão disso, a nossa sugestão é 40 minutos de apresentação do trabalho e 20 minutos de discussão de cada um deles. Eu tenho o gosto, portanto, de apresentar Irene Borges Duarte. A professora Irene Borges Duarte é docente na Universidade de Évora, é desde a sua fundação, penso, investigadora do Centro de Filosofia da Universidade de Évora, peço desculpa, é do Instituto de Filosofia, peço desculpa, há UES, há mudanças nestas coisas. Ela foi, durante longos anos, investigadora do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, onde desenvolveu múltiplos trabalhos e projetos de investigação, nomeadamente, queria destacar o projeto de tradução da obra de Heidegger, que é do máximo interesse para a comunidade filosófica portuguesa. É também presidente da Associação Portuguesa de Fenomenologia, que tem desenvolvido também um trabalho muito fecundo entre nós. O tema é o afeto na análise existencial heideggeriana. Muito obrigada aos dois pela apresentação e também pelo convite para integrar este momento final de um trabalho iniciado aqui. Trazia comigo a Associação Portuguesa de Filosofia Fenomenológica, que para quem também é uma honra e um prazer institucionalmente poder colaborar neste projeto. Muita pena de ter que pedir desculpa ao Adelino, que
vou precisar de um bocadinho mais do que os 40 minutos, lamento. Também é um lamento que estendo a todos, porque terão que me ouvir um bocadinho mais. O texto que fiz para este bloco é mais compacto e não posso lê-lo de uma maneira tão rápida que não se entenda nada. Assim que vou começar já. Je demande aussi pardon aux collègues de langue française. Je n'ai pas eu le temps de faire la longue résumé que Nuno a eu l'attention de demander avec du temps, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'était pas possible. Vou tratar do afeto na análise existencial heideggeriana. Vou dar óculos antes disso, senão depois não é nada. Falar do sentimento não é invulgar na fenomenologia. São vários os pensadores que lhe dedicaram especial atenção em diferentes contextos e com diferentes intencionalidades, desde Max Scheler a Michel Henry. Mas também não foi invulgar que os filósofos, desde os gregos até aos modernos, integrassem ao longo da história nos seus sistemas de reflexões a referência aos afetos ou paixões no seu contraste com a racionalidade, ou que atribuíssem especial relevância a algum sentimento em especial. Veja-se a Letícia para Spinoza ou o respeito para Kant. No seio desta tradição, Heidegger ocupa um lugar singular ao fazer da afetividade um dos pilares ou fundamentos ontológicos da existência em todas as suas dimensões. Esta perspectiva configura o sentido do ser como inequivocamente afetivo e define o exercício do cuidado enquanto ser do Dasein, quer na sua dimensão de cotidianidade, quer na da história, como projeção fáctica desse sentido e dos seus jeitos. Desta maneira, a consideração dos afetos deixa de poder circunscrever-se ao âmbito psicológico, moral, estético ou religioso a que a tradição o confinara, para se tornar uma das estruturas do aí, em que o ser de tudo quanto há é, seja a maneira do Dasein, seja a do que é de outro modo, coisa, utensílio, vida ou mero resultado do dizer em que consiste. Começarei por uma breve referência ao uso heideggeriano, eminentemente fenomenológico da terminologia, para analisar em seguida a emergência da afetividade numa tripla dimensão, a que atenderei em 3 momentos. Primeiro, a questão ontológica, sob o título A Afetividade na Dinâmica Estrutural do Cuidado, fazendo referência à análise fenomenológica das estruturas da existência e dinâmica do cuidado, com base nos parágrafos centrais de Ser e Tempo. Em seguida, à questão meta-ontológica, sob o título O Afeto no Cotidiano Viver e Conviver Ocupado em Ser, enquanto consideração sobre a base ontológica anteriormente estabelecida, do ser uns com os outros no mundo, à beira dos entes, na cotidianidade do ser em cada caso meu. E em terceiro lugar, ao que constitui a aplicação ôntica desta perspectiva meta-ontológica, enquanto exercício em propriedade do cuidado no acompanhamento terapêutico da existência fática, sob o título Os Afetos na Incapacidade de Suportar o Ser. Ponto primeiro. Origem da terminologia. As Affectiones de Agostinho de Hipona. Foi no estudo de Agostinho de Hipona que Heidegger se encontrou lançado num projeto de compreensão do que chama facticidade. A experiência fáctica da vida está marcada pelas affectiones em ambas as suas modalidades de relação, atual na memória. Heidegger, lendo Agostinho, em 1921, traduz affection se trata de uma afeição corporal, por exemplo, uma dor física, affect
se não se trata meramente da impressão sensorial, mas da repercussão íntima das impressões num estado de alma, Seelisches-Zustand, implicando a consciência e memória. Por exemplo, estar alegre ou estar triste ou receado. Na verdade, retém da terminologia agostiniana a referência à passividade, o ser e estar afetado física ou animicamente. É só em 1924, na Conferência sobre o Conceito de Tempo, embora ainda para traduzir as affectiones de Agostinho, que Heidegger usa pela primeira vez o termo como daí em diante passará a designar a abertura afetiva da compreensão, Befindlichkeit. A afetividade, que eu traduzo, portanto, Befindlichkeit por afetividade, enquanto um sentir-me ou encontrar-me afetado, que por sua vez afeta a existência, sempre em cada caso clínico. Com a forja deste novo conceito-chave do seu pensar, Heidegger reúne numa designação única o que caracteriza a porosidade afetiva, a permeabilidade do sentir e do sentir-se, que dá sentido ao que assim é sentir. Perdoe-se na aparente brincadeira com as palavras, não é tal como se verá. A afetividade expressa, na verdade, três coisas. Primeiro, não já propriamente o ser afetado, mera passividade instrumental, mas o deixar-se afetar, intencionalidade implícita que permite aperceber-se do que afeta e, por isso, poder percebê-lo. Segundo, a repercussão ou reverberação disso num estar, sentir-se afetado, que guarda no sentimento o percebido. Terceiro, o que em português chamamos afeição, o vínculo de quem se deixa afetar com o que veio afetá-lo, vínculo que por sua vez afeta a compreensão deste último e de tudo o que com ele se manifesta. A disposição afetiva ou afetividade não é, pois, um mero estado de ânimo ou sentimento particular, estímulo em alemão. A afinação sempre concreta, esta ou aquela alegria ou tristeza, por exemplo. Mas o estar de antemão afinado, em harmonia, por vezes desarmónica, com o que se nos dá e aparece. Estímulo e Befindlichkeit não são, portanto, exatamente o mesmo, embora apontem ao mesmo ânimo. Esta tematização só alcança, porém, pleno desenvolvimento em Ser e Tempo, onde a dinâmica ontológica do ser em mundo é analisada nas suas estruturas fundamentais. Enquanto existenciário, eu herdei a tradição de José Gauss, a Befindlichkeit é descrita como co-originária relativamente ao compreender e, com este, já de antemão, discursivamente articulada na compreensão, projeção e jeito de sentido. Desse modo, a dimensão afetiva do Dasein converte-se em categoria ontológica. Nada do que se me dá e percebo carece de cunho afetivo, mesmo que me não dê conta disso explicitamente. Recordem aquela passagem de Kant na introdução à crítica do juízo, quando diz que, mesmo quando não nos damos conta disso, sentimos prazer, inclusive por conhecer. Está na segunda introdução à crítica do juízo. Tudo aquilo de que me ocupo, no meu cotidiano fazer pela vida, e mesmo o meu estar ocupada nisso, se traduz em inquieto e atento cuidado de mim, dos outros, do que no mundo vem ao meu encontro. É o estar já porosamente lançada nesse mundo que me faz sentir o que nele se manifesta e me afeta, às vezes para bem, outras para mal, nos propósitos, Vorhaben, cautelas, Vorsicht, e antecipações, Vorgriff, que expressam a minha compreensão do ser. A esta dinâmica, na sua totalidade, chama Heidegger existência. Ela caracteriza a maneira humana de ser enquanto, compreensão do ser, e enquanto, a resolução antecipativa, Vorlaufende Entschlossenheit.
e enquanto resolução antecipativa, isto é, enquanto exercício em cada caso próprio de acolhimento do ser, de tal maneira que a sua preocupação com ele lhe abre de antemão um horizonte de aparição para ouvir a presença, a Anwesenheit, das coisas, em que o Dasein se vê também a si mesmo, embora a maneira de quem leva o ser do seu ser, de quem, sendo, se ocupa do ser, sendo próprio. Es in solchem Sein, in dieses als das eigene geht. O âmbito dos afetos alcança assim no pensamento de Heidegger uma dimensão central. Não só se ultrapassa e vence o paradigma moderno da racionalidade, que só permitia ver o emotivo e passional como o que se lhe escapava e se lhe opunha, como além disso a afetividade, em íntima e originária articulação com o compreender, se converte numa das estruturas do ser, não já só do compreender, mas do ser que se dá a compreender, na sua fenomenologia no mundo e linguagem humanos, e nessa medida numa das características ontológicas do próprio ente, que como lá Dasein leva ao ser no seu ser. Mas as potencialidades desta concepção estendem-se a campos que inicialmente só liminarmente haviam sido previstos pelo autor. Quando em 1928, no contexto do seu curso sobre Leibniz, Heidegger menciona, pela primeira vez, a possibilidade de uma extensão meta-ontológica da ontologia fundamental, isto é, a possibilidade de uma ôntica do Dasein, apenas dá como exemplo do seu possível conteúdo antropológico o de uma ética. Em 1929, porém, coincidindo com o retorno a Freiburg, inicia uma iniciação sistemática a uma metafísica do Dasein. Essa introdução faz em claro desafio ao cunho da fenomenologia husserliana pela exploração do papel ontológico de dois fenómenos afetivos: a angústia, que já tinha tido uma importante referência em Ser e Tempo, e o tédio. Na Antrittsvorlesung e nas lições sobre os problemas fundamentais da metafísica, Heidegger esforça-se por dar a ver fenomenologicamente o caráter primeiro e de plena autenticidade daqueles dois sentimentos, acentuando, contudo, a importância não tanto da mera descrição das suas características comportamentais, ou seja, meramente psicológicas, mas, sobretudo, o seu caráter de inquietante alerta ante o que só somos capazes de antever como a recusa. O que assim se prescuta é a harmonia desarmónica que antes mencionava. A fugaz intensidade ou a estagnada demora da ausência, reveladora do nada dos entes, sejam coisas ou o próprio homem, que à partida e quase sempre se lhes entrega e retém. Este brevíssimo relampaguear do não ser abre a compreensão, quer a título individual, quer coletivo, na definição de uma época, do aí na sua fragilidade enquanto morada do ser, do aí que é a existência deste ente que uns com os outros somos, enquanto trazemos o ser no nosso cuidadoso ou descuidado fazer pela vida. Nesta consideração afetiva, porosamente, o ser à maneira humana finita percebe o que recusa essa finitude sem ganhar forma de coisa nenhuma. E esse nada marca o humano como tal, como existência afetada e afetuosamente compreensiva, cotidiana e histórica. É essa investigação que Heidegger leva a cabo em 29 e que tem por objeto a duplicidade ontico-ontológica do Dasein enquanto ser humano, sucede um percurso enriquecedor das diferentes modalidades de abertura existenciária para o mostrar-se do ser, com a análise da questão da verdade e do seu chegar à figura, por exemplo, na obra de arte. É só depois da guerra, a partir de 47, com o início da sua relação, primeiro só epistolar ou psiquiatra com Edward Boss, e especialmente entre 59 e 69, a quando da realização dos seminários do Solikon, que Heidegger aceita o desafio de permitir que a sua concepção
que neste momento já não se restringe à ontologia fundamental, tendo evoluído para o que chama de história do ser, sirva de orientação para a prática de acompanhamento médico do tipo psicoterapêutico, a que chama Daseinsanalyse. O termo tem dupla ressonância. Se por um lado remete para a analítica existenciária de ser e tempo, por outro, deixa ecoar um paralelismo ao contraste com a psicoanálise freudiana. A crítica de Freud nos seminários torna bem patente esta referência, quase sempre implícita, e o posterior livrinho de Nedard Boss, sobre Daseinsanalyse e Psicoanálise, de 57, em que ele busca explicitar sistematicamente as diferenças entre as duas concepções e práticas clínicas, deixam muito claro esse contraste. Heidegger, no entanto, nunca aceitará a proximidade da sua problemática da de Freud, com quem evidentemente não simpatiza, o que do ponto de vista de quem parte da centralidade da abertura afetiva na compreensão é certamente importante. Recorde-se, por exemplo, a sua rejeição de qualquer tentativa de interpretar a sua hermenêutica da faticidade, 23, em Ser e Tempo, ou Ser e Tempo, à maneira da psicanálise, como teriam feito, segundo ele, diz numa carta que não vamos analisar, como teriam feito Löwit e Oscar Becker, diz ele de maneira retorcida. Parece que a sua resolução em Schlossenheit não antecipou o que seria a sua única concessão à aplicação fáctica da perspectiva meta-ontológica, da Daseinsanalyse como terapia existencial. Num texto muito introdutório, François Dastur resume, com base numa importante passagem do Solitão no seminário, o triplo uso heideggeriano do termo. Primeiro, em Ser e Tempo, a expressão analítica existenciária significa a análise, à maneira da analítica transcendental kantiana, das estruturas do Dasein, a que chama existencialien, e eu traduzo por existenciários. Segundo, designa igualmente o que Dastur menciona como uma antropologia existencial, na qual os fenómenos da existência do Dasein são descritos a partir da analítica existenciária, em substituição do horizonte da antropologia tradicional, edificada sobre a interpretação do homem como animal racional. E, finalmente, 3. Fixa terminologicamente uma nova prática terapêutica fundada disciplinarmente nos anteriores e orientada para os fenómenos que se mostram concretamente num Dasein singular e são acessíveis na relação entre o médico, o terapeuta e o paciente. A nossa tarefa vem assim centrar-se no lugar da afetividade, no lugar que a afetividade ocupa nesta tripla perspectiva, ontológica, meta-ontológica e óptica. No primeiro ponto de vista está em questão o Dasein enquanto ser o aí em que o ser nos transes chega à palavra. Impera aqui o confessado paralelismo, diz Heidegger, com Kant. No segundo está em questão não tanto o ser o aí, quanto o facto desse aí ser facticamente no homem, das Dasein im Menschen, como já aparecia no final de Kant e o Problema da Metafísica. Numa terceira etapa, finalmente, está em questão a relação constituinte do ser aí, tal como se mostra singularmente no caso particular de quem busca na terapia remédio para o ser não ser capaz de padecer a cotidianidade do ser em um mundo com os outros à beira dos entes. É a nossa tarefa agora abordar cada um destes 3 momentos, seguindo o uso exemplificativo e abrangente que Heidegger faz do fenómeno do tumor, não só na sua apreensão inicial, em 1927, mas na sua reaparição posterior em múltiplas formas. Terá de ser bastante breve, porque senão tomara toda a manhã. Primeiro destes pontos, que é o segundo do nosso trabalho, a afetividade na dinâmica estrutural do cuidado. Os parágrafos centrais de Ser e Tempo, 29 a 41, destinados à análise do ser em, no mundo, trazem à luz os elementos estruturais daquilo que constitui o ser do Dasein enquanto existência. Fazendo uso de uma aclaração mais tardia, a que já o dio mencionar o paralelismo com Kant,
devemos atender a que Heidegger procura explicitamente nessa análise a, diz ele, articulação da unidade de uma estrutura. Se em Kant a analítica transcendental procurava esclarecer a síntese do entendimento na sua unidade, enquanto possibilidade ontológica de constituição de algo como objeto, a analítica do Dasein procura mostrar a unidade da existência como cuidado e exercício, isto é, como uma dinâmica em que o mundo vem ao encontro do Dasein no seu estar com os outros, ocupado na luta cotidiana no meio dos esses. Cuidar de é atender a prestar assistência, mas também é ter cuidado com, ser cuidadoso e até cauteloso. O vocábulo alemão Sorge, como o português, expressa de imediato o caráter afetivo dessa dinâmica constitutiva da existência fática. Na linguagem, que é a articulação da compreensão, guarda-se esse vínculo afetivo que o puro atender dirigido ao objeto descuida. Não é um mero matiz expressivo, uma reverberação ou um fenómeno que acompanha outros fenómenos psíquicos. Como? Mais alto? Não, mais devagar. Mais devagar. Pois é, isto é um bocadinho compacto, eu peço desculpa, mas... Para ti é muito claro, mas... Sim, mas eu sei que é. Se for bem mais devagar, ajuda. Tá. Heidegger viu-o repetidamente de várias maneiras. Por exemplo, quando diz, cito, a afetividade tem em cada caso uma compreensão, embora só mantendo-a submersa. O compreender está sempre afinado. É uma citação do parágrafo 31 do seu tempo. Ou quando diz que compreender e afetividade são gleich ursprünglich, igualmente originários, e que também o é a fala, o discurso, rede, embora de uma maneira peculiar, que consiste na articulação de ambos. O caráter de igual originariedade destes três elementos, portanto, o que Heidegger encontra é uma estrutura, não são, por um lado uma coisa, por outro lado outra coisa, e depois a necessidade de ligação das duas coisas. Não, é tudo ao mesmo tempo. O caráter de igual originalidade destes três elementos da estrutura dinâmica, que é a compreensão do ser, ou existência, obriga a falar deles sempre como um fenómeno total, o que Heidegger sempre sublinha, evitando a perda do sentido originário da unidade. No entanto, atribui, desde o primeiro momento, à afetividade papel-chave, no sentido da introdução na fechadura que permite o abrir-se do ser, é Schlossenberg. Este papel-chave na dinâmica do cuidado. Portanto, na dinâmica do cuidado, o papel de iniciar a abertura corresponde à afetividade. Cito, a afinação afetiva tem já de sempre aberto o ser no mundo como um todo, tudo que torna pela primeira vez possível o dirigir-se a, cito, de ser e tempo. Este dirigir-se a constitui, como sabemos, o fenómeno da intencionalidade. Esta, marcante da fenomenologia à maneira husserliana, vê-se assim criada e iniciada pela via primordial do afeto que abre o portal do ser. Por esse portal, assim franqueado, vem então a presença, também com igual originalidade, ou seja, como um todo, mundo, ser uns com os outros e a existência. Ela mesma. O modo como me sinto afetado afeta, pois, num fenómeno totalizante, o mundo em que me sinto sentir, a minha relação com os outros e o meu próprio cuidado de fazer pela minha vida com eles. É, pois, a intencionalidade afetiva que me lança na facticidade da relação ao que se me apresenta. Só depois, na compreensão que procura chegar à raiz do que se vive sem ser perfeitamente compreendido, ao insistir nesse círculo que lhe é inerente, porque se iniciou afetivamente, mas sem plena consciência, portanto tão só implícita, quase adormecidamente, só depois, por isso mesmo, pode o Dasein, hermeneuticamente, apropriar-se, diz ele,
compreendendo o compreendido, no que Heidegger chamará interpretação, enquanto movimento inerente à própria compreensão. Assim descrita, a afetividade determina, desde o início, a pré-compreensão seletiva da realidade. Só nos deixamos tocar por aquilo que estamos predispostos a ver no nosso mundo circundante e estamos predispostos a ver, sempre, em cada caso, de uma determinada maneira. Que me pareça desagradável e antipático o vizinho do andar de baixo, podem crer que eu acho, porque ontem, vá-se lá saber porquê, me olhou com antipatia, isto já não é tão verdade, não depende tanto desse olhar quanto da minha memória afetiva que reteve a sintonia em presença do vizinho noutras ocasiões. Sem paranoia, sinto implícita e talvez até inquietantemente que devo ter cuidado com ele. Esse sentir, que é já cuidado de mim no meu viver cotidiano, semi-desatento, mas sem completo descuido, dá sentido à realidade, de realidade, às coisas e aos outros entre os quais vivo. A resposta afetiva, afetada e afetuosa, à solicitação mundana é sempre já manifestação do meu serem enquanto momento e estrutura intrínseca à dinâmica do cuidado. A afeição, assim desenvolta, é muito diferente do pulsional. Nos seminários de Solikon, em crítica a Freud, pela sua explicação naturalista do humano, reduzindo-o a uma mecânica energética em que o modelo biológico impera e às consequências desta, Heidegger contrapõe ao processo de análise freudiano que pressupõe a possibilidade de remontar causalisticamente do sintoma aos elementos que estão na sua origem, concebendo a análise por analogia, como ele explica com o processo químico do mesmo nome, a uma outra forma de retrocesso até ao original. Nesta origem, segundo Heidegger, não está então um elemento, mas, como eu dizia antes, uma estrutura que é do cuidado na sua articulação dinâmica. A afeição compreendente pela qual somente o que quer que seja chega a aparecer no mundo da vida, linguística e culturalmente articulada. Por isso Heidegger chama à inclinação, Hang, e à pulsão, ou impulso, Drang, modalidades, diz ele, modificadas do cuidado, modificat des Ordnung, caracterizando ambos os fenómenos como derivados, isto é, não originários. Se a inclinação implica o estar pendente de, o deixar-se arrastar por aquilo ou aquele de quem se está à beira, sem consideração autêntica do outro como um outro pleno, não só como indivíduo, mas como Dasein, o impulso, ou pulsão, Drang, que urge e empurra na direção de, marca também um outro contraponto do ser em propriedade, ou seja, em liberdade. Em ambos os fenómenos, a ação compulsiva e o recalcamento, Heidegger chega a dizer der Drang verdrängt, em ambos os fenómenos, a ação compulsiva e o recalcamento cegam, não permitindo descobrir senão o que já dentro não se quer encontrar. É a descrição do que no comentário de Santo Agostinho aparecia como tentatio, em contraste com o que é a metafísica aparecerá numa expressão que me parece particularmente feliz, ao mencionar, cito, a alegria que nos proporciona a presença do Dasein e não da mera pessoa de eu ser querido. A inclinação, na sua forma passional, dirige-se a um ser humano ou a coisas, por exemplo, na gula ou na avareza, na ânsia de poder que se impõe à natureza, é uma modificação, diz ele, privativa do cuidado. É o seu, cito, estar preso àquilo de que se está à beira. Isto é, o não ser livre, nem deixar ser livre. Portanto, não abrir possibilidades. O contrário do que mais tarde Heidegger chamará serenidade, Gelassenheit. A sua consideração do impulso, Drang, só aparentemente é mais positiva,
pois, embora afirme dele, conduzido pelo cuidado, no seu sentido autêntico, a sua inquietude, mais que a dependência da inclinação, poderia abrir possibilidades, deixando aparecer livremente o outro, ou o ser que senão se encobriria, não deixa, apesar disso, sublinhar que als Drang fehlen Desordem, enquanto impulso ou pulsão, o cuidado reprime, ou nós traduziríamos em português recalca, mas é na linha de Freud e não de Heidegger. Enquanto impulso, o cuidado reprime os outros, reprime o quê? Os outros momentos estruturais que constituem a sua dinâmica. Pelo que estes só aparecem lá como reprimidos, recalcados, isto é, ocultos. A citação é dos Prolegómenos a uma história do tempo, são as lições de 24. Mas também reaparece depois em Ser e Tempo. Esta dupla referência existencial ao pulsional há que entendê-la no contexto heideggeriano da ontologia fundamental, em contraponto quer ao biológico, no sentido da pulsão, quer ao psicológico, a libido, enquanto energia psíquica ligada à pulsão, que impregnam a antropologia freudiana. Compreender, amando o ser, compreender o ser é amá-lo, em Heidegger. E agradecer que ele se deu. Denken als danken e denken als lieben. Compreender, amando o ser em todas as suas manifestações significa ser livre, deixando que o ser aceda a mostrar-se livremente e que os outros humanos o sejam também. Não que hajam compulsivamente imersos nas suas decadentes rotinas individuais ou coletivas, mas que possam ser propriamente o aí do ser, âmbito de abertura ao novo. Anto que a doença só pode ser entendida como privação. Queda encobridora doente do aí do ser, mas que revela na falta o poder instantâneo da verdade libertadora. Isto tem muito a ver com Freud. Com o que Freud também diz interpretar de uma maneira que não é restritiva que Heidegger faz. E esta verdade libertadora dar-se-ia sempre, em qualquer caso, como aquilo que a partir de meados dos anos 30 Heidegger chama o Ereignis, o local instantâneo, Augenblicksstätte, da apropriação recíproca entre o ser e o seu aí, o propiciar-se ou libertar-se da relação entre o ser do que se dá e o receber no mundo e cultura humanas que se institui como seu aí. Nisto desemboca a ontologia heideggeriana do cuidado, de que a afetividade é ponto de arranque e acolhimento. Passo ao ponto 3. O afeto no cotidiano viver e conviver, ocupado em ser. Portanto, o aspecto é ontológico. Partamos, portanto, do patamar ontológico alcançado para voltar ao que é a vida fática no cotidiano viver uns com os outros, ocupados nos afazeres, em cada caso próprios. Do afeto devemos esperar que antecipe uma certa compreensão. Da compreensão temos de supor que está já de antemão orientada pela disposição afetiva. No entretecer-se implícito ou explícito do discurso em que esta compreensão afetiva chega à palavra, configura-se a existência de cada um. A existência é ser no mundo, que se inicia no ver em torno da labuta cotidiana. O ver em torno seleciona pragmaticamente as coisas e agentes em função, warum willen, da sua utilidade ou inutilidade para servir os fins do homem na sua entrega ao que há de fazer. Entregue à presença das coisas, o Dasein perde-se no meio delas e esquece-se vivendo da sua dignidade ontológica, como aí do ser. É mais uma forma do encobrimento inerente ao descobrir-se do ser. Coisificando, o Dasein coisifica-se a si próprio, circunscrevendo a sua compreensão de si mesmo à sua dimensão antropológica.
O Dasein no homem liga-se como indivíduo aos indivíduos, como algo intramundano às coisas intramundanas, como ente entre entes. Não perde a sua dignidade ontológica, mas a sua preocupação dirige-se ao imediato e ao presente do que tem à frente e à mão. O seu cuidado desvia-se do ser para o ter, como diria Eric Fromm, do irromper do sempre surpreendente e, por isso, potencialmente inquietante novo, para o repetir do seguro e conhecido na sua tranquilizante serventia. Neste quadro de adormecimento ôntico no não ser em propriedade ou em autenticidade que preside o nosso dia-a-dia, podemos desfrutar longo tempo da rotina no seio do familiar, que garante a paz precária do estar no seu ambiente e ter próprios e, portanto, seguros os passos a dar no viver à beira do que nos vem ao encontro no mundo, em que queremos estar imersos na impessoalidade do humano, do ser pessoal. É por isso que é só no quebrar-se desta serenidade tosca que é recuperável a dignidade ontológica no seu viver na acuidade própria do estar desperto. Mas o pressentir e antever dessa possibilidade de ruptura, que aponta para a nossa vulnerabilidade e finitude, é também fazer a experiência da negatividade e do sofrimento a ela ligado à Salema. Coerentemente com esta descoberta, Heidegger introduz, portanto, as manifestações fáticas do cuidado na sua vertente sentinte, mediante variantes da inquietude enquanto sensibilidade ao ameaçante. Daí a referência muito detalhada em Ser e Tempo às diferentes variantes afetivas do temor, desde a sua forma mais racional, o medo, até às que revelam maior insegurança, como o terror ou o horror. A análise destas Stimmungen concretas, portanto, agora não estamos ao nível da análise estrutural, ontológica, mas ao nível daquilo que são os afetos concretos, que afetam os homens concretos. Daí a referência muito detalhada a diferentes formas afetivas do temor. A análise destas Stimmungen concretas coloca-nos ante a detecção no ôntico do ontológico, o qual, enquanto ausente, se anuncia ameaçadoramente. Mais poderosamente que o recalcamento, permita-se a extrapolação para o pensamento de Freud, que a meditação sobre a fé de Engel, como a ação de Dank, autoriza. Mais poderosamente que o recalcamento, o apelo do ser, sempre implícito na existência, punha a via de libertação para a verdade do Dasein. No início da análise da angústia, em Ser e Tempo, diz Heidegger: é certo que na queda, ter fala, existencialmente, existentiel, o ser si mesmo, em propriedade, está fechado e reprimido, verschlossen und verdrängt. Portanto, na queda está encerrado e recalcado. Mas esse estar fechado é apenas privação do estar aberto, Schlossenheit, cujo fenómeno se manifesta em que a fuga do Dasein é fuga ante si mesmo. E este é um fenómeno, outra vez, fundamental na análise analítica, por exemplo, de Freud. A consideração dos afetos particulares dá-se, pois, isto era uma citação do parágrafo 40, a consideração dos afetos particulares dá-se, pois, no retorno da análise ontológica ao ôntico, preludiando que em 28 Heidegger, como vimos, chamará meta-ontológico e verá como uma volta da ontologia fundamental ao seu solo ôntico, traduzindo-se numa metafísica ou antropologia do Dasein. Essa análise inicia-se em Ser e Tempo com a consideração do medo enquanto, diz ele, fenómeno da afetividade, ou seja, enquanto mostração da afetividade, para mostrar, através deste, a estrutura da afetividade em geral
inclusive nas suas modificações, que dizem respeito a momentos estruturais em cada caso diversos. Parágrafo 29, CNT. Esta estrutura é, como é habitual em Heidegger, triádica. Sentimos medo de, isto é, ante algo, das Wovor, que tememos, das Fürsten, porque sentimos ameaçado o nosso Dasein, ele mesmo, das Warum. O primeiro momento, ante que, indica claramente a presença de algo ante nós, algo vorhanden, intramundano, aí à frente, que é temível, que tem o caráter de ameaçador, bedrohlichkeit. Só é ameaçador se de algum modo está presente ante nós ou é expectável que possa vir a estar. Isto define o medo como um fenómeno do estar ocupado à beira dos entes, que de uma ou outra maneira deixamos vir ao encontro. Neste caso, na perspectiva do nocivo, que ameaça o meu fazer pela vida e que é para reconhecer para poder evitar. O segundo momento estrutural é o temer propriamente dito, o ter medo. Nele se articula, no temer, sentido verbal, articula-se dinamicamente o que é ameaçador com aquela função, o Worum, o Wovor, de quem a ameaça, em função de quem a ameaça tem tal sentido de ameaça, isto é, o próprio Dasein, que constitui o testamento. Ter medo é, então, um abrir-se do mundo em que somos e estamos, como algo que, tímida ou temerosamente, compreendemos enquanto potencialmente nocivo. O mundo e o Dasein são, pois, co-originariamente abertos, afetivamente, como correlatos, numa relação ou vínculo dinâmico pelo qual se mostram ambos fenomenologicamente na sua verdade. Neste temer do ameaçador, revelam-se não só coisas, mas também os outros com os quais sou no mundo. E mesmo quando temo por alguém que não sou eu, é por mim que temo. Temo perdê-lo. Temo que o mal que o atinja me fira também a mim e ao meu mundo circundante, ao feri-lo a ele. Este fenómeno tão rico pode modular-se segundo diversas possibilidades. O súbito apresentar-se do ameaçador é o susto, é a Erschreckung, cujo Wovor é justamente o repentino, mesmo que este possa até ser algo conhecido e familiar. Quando o repentino, pelo contrário, se dá como aparição do completamente estranho e sinistro, sentimos terror, Entsetzen. O sinistro, que se apresenta sem o caráter da surpresa, desencobre-se como horror, Raum. A timidez, o temor reverente, no sentido de temor de Deus, a ansiedade, o estupor, acrescenta Heidegger neste contexto, e o pânico, o pavor, o pudor, o nojo, poder-se acrescentar, e o assombro, que Heidegger considera ser a Befindlichkeit grega no despertar-se do saber, e a reserva, Verhaltenheit, que nos beitrega, é o afeto fundamental do segundo início da história do ser no mundo de culturas ocidentais. Em todas estas modalidades do medo, há um denominador comum, que em textos especialmente investidos, como os de Hölderlin, ou os que tratam do projeto tecnológico do mundo, Heidegger denomina o perigo. Falta, porém, um traço fundamental, sem o qual o desencobrimento do ser como ameaça não exibe a sua raiz ontológica. Esse traço, tacitamente guardado ao longo de toda esta exposição, é, como já suspeitaram, a angústia. O tratamento da angústia, sintomaticamente, não tem lugar no parágrafo sobre o medo, parágrafo 30, mas mais à frente, parágrafo 40, no seio do capítulo dedicado ao cuidado, que constitui o ponto culminante da análise existenciária.
A introdução da temática é feita em resposta a uma pergunta. Reza assim, conta do Heidegger. Há no Dasein uma afetividade compreendente em que ele se abra para si mesmo de maneira excepcional? Parágrafo 39. E a resposta é sim, diz. A angústia é a afetividade compreendente, enquanto possibilidade de ser do Dasein, a angústia enquanto possibilidade, em uníssono com o Dasein ele mesmo, nela aberto. Essa angústia dá o solo fenomenológico para a concepção explícita, não implícita, mas explícita, da originária totalidade ontológica do Dasein. O ser deste desvela-se como cuidado. É isso que é o cuidado. Porque não se trata de uma mera estímulo. A angústia não é uma mera estímulo. Como em si são as enunciadas variantes do medo, ancoradas no intramundano. A angústia é a inquietude em que consiste a compreensão, e agora reparem, a compreensão explícita da absoluta finitude do Dasein. A angústia é, por isso, uma Grundbefindlichkeit do próprio Dasein. Ela expressa, em uníssono, a estrutura ontológica total do cuidado. Befindlichkeit, Verstehen e Reden. Ou seja, a angústia não é meramente uma Befindlichkeit, mas é uma Befindlichkeit que expressa a totalidade, no seu sentido e exercícios mais próprios, que é o da, em Heidegger, Eigenlichkeit. O Dasein é, por isso mesmo, do ponto de vista afetivo, absoluta inquietude, radical ser em cuidado. Sorge em alemão pode significar as duas coisas, cuidado e inquietude. No seu trato com o mundo e com os outros, no seu aperceber-se de si e libertar o seu ser próprio. E só por isso é inerente, no mais íntimo abrisco do Dasein, o perigo, que ele próprio é, justamente porque leva ao ser do seu ser. A linguagem, o mais perigoso dos bens, como diz no texto sobre Hölderlin e a essência da poesia, e a técnica, o perigo de todos os perigos, abrem fenomenologicamente esta dinâmica pela que todas as ameaças, mas também todas as construções e edificações do lugar humano podem ter lugar. E passo, para terminar, já falta pouco, ao ponto 4, os afetos na incapacidade de suportar o ser. Parece-me evidente a potencialidade da contextualização clínica de uma compreensão do ser humano como esta, o que devia ser transparente para os seus ouvintes desde 1923, num ambiente cultural cada vez mais marcado pela presença de Freud. Pensemos que o texto sobre Dasein diz 19. Mas Heidegger não parte da metapsicologia psicanalítica, que nunca parecerá conhecer mais que vagamente, nem chega à necessidade de uma terapêutica que possa anidar nessa concepção. Mas o pensador encontra como ser do Dasein de cada ser humano em particular uma estrutura originária complexa, alheia ao positivismo biopsíquico do modelo económico freudiano, estrutura que o torna, enquanto desperto para si mesmo, em absolutamente inquieto e vulnerável. Pois a angústia, cito, manifesta no Dasein o seu ser livre para a liberdade de escolher-se a si mesmo e se agarrar, e que o leva ao seu ser livre para a autenticidade do seu ser como possibilidade que já sempre é. A citação era do parágrafo 40. A angústia é a mais insuportável das disposições do humor, o mais insustentável dos tempos humanos. Wir schweben, diz-me, que é a metafísica. Nós flutuamos, ficamos suspensos na angústia. A falta de solo em que apoiarmos traduz a nossa ânsia de fugir ao enfrentamento com o que desaparece ante nós ao pretendermos agarrá-lo. A vida cotidiana, na sua confortável rotina,
presa ao presente e pendente das coisas à mão, é o que mais nos ajuda a fugir dessa inquietude que é o auge do poder de escolher aceitá-la como própria. Mas a mais radical forma de fuga é mesmo a morte, para evitar essa outra morte que nos ameaça na vida empobrecida, subitamente e em pânico, descoberta como tal. O pensamento de Heidegger torna-se, por isso, num enquadramento de eleição da problemática existencial em nomes de vulto da psiquiatria e da psicoterapia, como Bieswanger, que morre em 66, ou Medard Boss, falecido em 1990, ou Wolfgang Frankenburg, falecido em 2002. Na procura de superar quer o reducionismo freudiano, quer a herança marcadamente cognitivista da fenomenologia hegeliana, desenvolvendo outra abordagem do indivíduo ativo, mas frágil, no encontro consigo próprio como existente no mundo da vida. Digamos que, ao contrário da tradição ocidental em que o sentimento e o sofrimento não alcançaram o relevo filosófico e só foram tidos em conta no âmbito do passional e do doentio, Heidegger dá ao afeto um lugar primordial na compreensão do humano, quer no pleno exercício do seu ser em propriedade, quer numa das possíveis consequências da exposição a esse ápice, a incapacidade de aguentar a absoluta insegurança do cúmulo e a necessidade de fugir ante a sobrevivência, de que tanto o refúgio na doença, enquanto privação da liberdade, como o refúgio na normalidade do cotidiano, são duas formas operatórias. Resta saber, e é o desafio que os terapeutas desta linha da análise existencial e da Anamnese têm ante si, como na prática se pode ajudar quem sofre não só a suportar a dor e a angústia, mas a fazer delas o portal do libertar-se plenamente do que nos humanos é o seu caráter de exposto ao máximo perigo em que o seu próprio ser, desfazendo-se, consiste. Talvez a terapia não ouse tão ambiciosamente, mas o Paulo Roberto parece que ousa. Talvez a terapia não ouse, mas a filosofia, o que dela hoje resta, nunca deixou de a procurar e de cuidar de guardá-la como tal. O conceito heideggeriano de Finlichkeit ocupa neste intento um lugar de relevo, pois sendo o portal estrutural da relação, o mundo, as coisas, os outros, de si mesmo, é também o momento inicial da dinâmica triádica de cuidado e da temporalidade extática em que este formalmente se traduz. Permitam-me terminar com uma citação de Drummond de Andrade, que diz: tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. Aqui o filósofo corrigiria o poeta, porque também das duas mãos o que tenho é sentimento.